Muito obrigado, professor Júnior. Eu, na realidade, vou tentar fazer uma apresentação que vai falar sobre grãos, mas vai estar incluindo essa prática de agricultura sustentável, né? A adoção da agricultura sustentável, fundamentada em práticas regenerativas. Então, eu vou explorar um pouco e fazer uma visão bem ampla dos principais desafios, né, que a gente tem. Eu acho que tem algumas pessoas que estão aqui chegaram hoje, né? Ontem nós tratamos da cultura da cana e é um pouco nessa perspectiva focado nos nossos desafios. Próximo, por favor. Ótimo. Esse aqui? Só um instantinho que nós estamos compatibilizando o controle. Não. Opa. Tá. Ok. Bom, quais são as razões, né, que a gente tem para fazer uma transição de outras práticas em agricultura de grãos? Por que nós vamos estar preocupados com esse assunto? Bom, nós entendemos que a gente tem como foco o solo como o principal capital da nossa atividade. E o que a gente entende também é que a sustentabilidade reduz custo de produção. Reduzir custo, nesse momento, principalmente quando os grãos aparentemente vão ter um período de baixa mais longo, é fundamental. A outra coisa é o seguinte: vocês vão ver durante o dia de hoje que nós já temos uma experiência para praticar aquilo que nós estamos sugerindo e propondo aqui em larga escala. Então, isso é algo que já foi demonstrado e está testado por muitos produtores em várias condições brasileiras. A outra questão que tem é o seguinte: o Brasil é o melhor lugar para fazer essa transição. Por que é? Né? Porque nós somos menos dependentes de incentivo. Quando você vai para os Estados Unidos e para a Europa, os níveis de incentivo são muito maiores do que a gente adota aqui. E incentivo, dependendo da forma com que é implementado, ele gera ineficiência. E muitas das práticas que são necessárias para a gente fazer essa transição, quando você compara o Brasil com o resto do mundo, o Brasil é aquele que adota mais essas práticas. A outra questão que é extremamente importante é que o mercado que compra a nossa produção está pedindo isso, está demandando o regenerativo, né? Depois eu vou discutir um pouco esse conceito de sustentável, regenerativo e outros tipos de agricultura. E a outra questão, que também é uma demanda global, está associada ao tema do carbono. A informação e as avaliações que nós dispomos indicam, né, que a gente pode trabalhar com carbono negativo. Então, não precisamos nem falar de uma agricultura de baixo carbono. Nós podemos falar de uma agricultura de carbono negativo. É claro que isso precisa ser demonstrado, comprovado e estruturado de uma forma bem mais ampla. Próximo. Bom, então, nós não estamos aqui para discutir por que fazer a transição. Na realidade, a gente quer discutir o como.
Como é que nós vamos fazer a transição? Então, o que nós somos, né? No final, nós somos um grupo que está buscando criar uma nova forma de produzir e organizar uma nova cadeia, né? Essa nova cadeia depende de outros insumos, essa nova cadeia depende de outro suporte de serviço e orientação técnica, né? Uma outra forma de produzir no campo, e a gente espera também que isso mude o mercado que compra essa produção. Então, nós estamos falando de uma nova cadeia. Bom, então a gente lida com foco nos problemas e na solução deles. Tem uma lógica muito importante que a gente adota, que é a seguinte: toda vez que o agricultor tem um problema, ele em geral pergunta o que eu aplico. Eu tenho um problema, o que eu aplico? O agricultor está condicionado a resolver o problema com algum produto. A gente faz diferente. A gente faz da seguinte forma: eu tenho um problema. Onde é que esse problema tem a sua causa? Onde é que no processo do meu sistema isso está sendo gerado? Com base nisso, qual é a melhor atitude que eu tenho para resolver? Que nem sempre é um produto. Às vezes é manejo exclusivamente. E só depois que eu tenho essa definição é que eu vou escolher um insumo. Essa é uma diferença fundamental e talvez seja a forma de pensar que mais vai fazer as mudanças acontecerem. A gente quer reduzir insumo, mas que insumo que nós queremos reduzir? A gente quer reduzir insumo que é ofensivo. A gente quer reduzir insumo que estabelece custo que são inadequados para a nossa forma de trabalhar. Quantos produtores de grãos ficam trabalhando num limite de ganho que é de 5 sacos por hectare por ano? Quantos agricultores? Esse ganho de 5 sacos de soja por hectare é algo extremamente perigoso, porque qualquer variação que houver dentro do cenário, ele vai para o negativo. E se isso acontece de uma forma seguida, né, ele quebra. Não vou fazer a brincadeira aqui, mas produtor de grão, quantas vezes quebrou? Tem um monte de gente que levanta a mão. Aí quando você pergunta uma, 2, todo mundo levantando a mão, entendeu? Então, esse negócio não dá para ser desse jeito. Nós temos que mexer com os custos. O que a gente está buscando... Não, volta para lá, por favor. O que a gente está buscando é qualidade do solo. O que a gente também acaba adotando é a seguinte atitude: nós somos favoráveis a todas as agriculturas, todas. E a gente até completa, sem preconceito e sem sectarismo. O que a gente pega de cada agricultura é aquilo que nos serve da melhor forma possível no nosso sistema, né? Então, se você falava, de onde que vem a maior parte das coisas que vocês propõem? Vem da agroecologia e vem da intensificação ecológica dos agrossistemas que a gente estrutura. Fala, não, mas quando eu vou lá para a agroecologia, eles não usam insumos químicos. A gente tenta reduzir no máximo, né? Mas quando não tem jeito a gente usa. Então se você falar, não, então você não pode ser agroecológico, tudo bem, mas eu aproprio da agroecologia uma série de fundamentos, né? Fala, não, você não devia fazer isso. Não, é o jeito que a gente encontrou de organizar a nossa agricultura, né? Não, mas você está, do ponto de vista de agricultura, você está usando o conceito de agricultura conservacionista. Também estamos fazendo isso, né? Então, essa é a atitude, sem preconceito e sem sectarismo, para poder lidar. O que isso permitiu, e isso é importante,
Isso permitiu que a gente pegasse aquilo que é possível ser estruturado dessas agriculturas numa agricultura intensiva e extensiva. Isso é diferente, né? Muitas vezes o pessoal sempre ficou entendendo que essas práticas alternativas, que foi chamado de alternativa há muito tempo, só podia ser feita em área pequena. O que nós buscamos e temos conseguido avançar, né, é adotar isso em áreas grandes e intensivas. É o resumo do que nós, de uma certa forma, buscamos. Para grãos, a gente está conseguindo reduzir fertilizante solúvel e pesticida, aí dependendo do estágio que cada um está, de 60% a 80%, e os custos de produção reduzem 30%. Você vai ter exemplo hoje de gente que reduziu uma proporção muito maior. Tá? Bom, isso aqui em que está baseado? É um tripé, mas é só o tripé principal, não é só isso, tem uma quantidade muito maior de coisas. Manter o solo sempre coberto, fazer um manejo de fertilidade buscando recursos locais e regionais e trabalhar com um manejo integrado dos biológicos. E aqui tem uma coisa que que diferencia e por que nós temos que nos organizar do jeito que a gente se organiza hoje. Se você é convencional, tudo está organizado para você acontecer e funcionar, né? Semente, fertilizante, agroquímico, máquina, todo o ensino, né, e a pesquisa está orientada para essa agricultura. A revenda está lá, você chega no balcão, qualquer coisa que se perguntar, o cara vai te explicar, vai te dar fundamento, está tudo resolvido, né? E ainda tem crédito para isso aqui funcionar, né? Quando você fala do regenerativo, eu estou atrás de semente não modificada, eu estou atrás de bioinsumo, eu estou atrás de alternativas de fertilidade, composto, pó de rocha, e a gente ainda não conseguiu avançar muito nisso, mas as máquinas também, a gente precisava de máquina diferente do que o pessoal oferece hoje no mercado, né? E quem acaba tendo que juntar tudo isso para ser regenerativo é o agricultor. Então, o nosso desafio, né, é organizar para que o agricultor tenha um suporte, estruture tudo isso para ele poder produzir, tá? Então, o que é o desafio para essa coisa acontecer? Então, uma das coisas mais importantes e muito difícil é o engajamento do produtor. Sem engajamento do produtor, não tem como essa agricultura funcionar. E conseguir o engajamento é muito complicado. A transição, ela não é fácil. O uso dos insumos convencionais, ele gera uma certa segurança, porque o cara diz o seguinte: eu tenho um planejamento de aplicação, esse planejamento ele acontece de tempos em tempos, né? Eu sei que eu não vou ter problema de lagarta. Eu tenho certeza que não vou. Posso ir para a praia, né? Eu confio na minha equipe que está lá. Quando nós estamos falando dessa agricultura, ela não opera desse jeito, né? Ela opera num processo em que o agricultor tem que acompanhar o que está acontecendo no campo. Ela também envolve a gente ter uma boa orientação para ajustar o que eu vou adotar, inclusive para dizer, eu começo por onde? A outra coisa que é a seguinte: não tem pacote resolvido. O pacotinho não está arrumado para dizer, eu vou usar o pacote e pronto, está tudo resolvido. Também não funciona assim. O que acaba funcionando, né, é entender a realidade, saber onde é que começa para você dar uma consistência de fundamento para aquilo que você vai começar a adotar e
estabelecer um processo continuado, evolutivo de adoção das práticas. Uma coisa que é fundamental, né, e que às vezes funciona, é o seguinte: eu descobri que funciona, e que inclusive pode ser feito de forma alternativa ao convencional. Legal. Aí o cara diz o seguinte: e de fato reduz custo. Aí mais uma coisa: e de fato reduz custos de forma estável. Porque não adianta reduzir o custo esse ano e não reduzir no ano seguinte. Tem que ser estável. Tá? E aí acaba criando uma outra dimensão, que a gente poderia chamar de afetiva, né? É que o indivíduo começa a ver que aquilo que sempre disseram para ele na propaganda dos insumos, que ele precisa lutar, combater, matar, aniquilar, que no final é fazer isso para aquilo que é a expressão da natureza, o cara descobre que a natureza é parceira. Quando isso acontece, né, o que consolida um agricultor a ficar nessa agricultura é quando ele vivencia um momento crítico que precisa de resiliência da lavoura. Esse ano foi muito significativo. Esse ano é muito significativo em duas dimensões para essa agricultura, duas muito importantes: resiliência, e a segunda, redução de custo. Porque os preços estão baixando e quem não tiver custo competitivo com os extremos climáticos vai ter muita dificuldade. Aí pronto, quando isso se consolida, a gente pode dizer que essa pessoa está engajada. Tá? Bom, para ampliar esse engajamento, o que a gente propõe? Incentivar que o agricultor interaja com outro agricultor. Trocar conhecimento gerado, né? Dizer, se eu consigo fazer, por que você não consegue? Isso precisa ser sistematizado e validado. A gente precisa de uma pesquisa que nos acompanhe nesse esforço de construção de conhecimento que nós já temos. Nós precisamos de uma pesquisa que, inclusive, olhe para isso do ponto de vista de como é que valida e do ponto de vista de como é que melhora aquilo que nós já alcançamos, né? A gente precisa buscar e facilitar as referências. Tem uma coisa incrível, né? Fala, puxa vida, toda vez que eu aplico tal insumo, eu estou tendo problemas tais e tais, né? Quando a gente vai lá nas referências científicas, o Google Acadêmico, e hoje agora com a inteligência artificial, isso se ampliou de uma forma extraordinária, e você encontra uma referência científica que reforça aquilo, fala, meu Deus, olha, eu estou vendo alguma coisa, eu estou percebendo alguma coisa que já tem fundamento, né? Essa conversa entre a ciência e nossa troca de experiência, ela é fundamental. Nós precisamos organizar a demanda, a gente precisa saber o que é que a gente precisa. E aqui, de novo, nós precisamos de coletividade. Nós precisamos inspirar e educar. Nós precisamos sistematizar essa questão dos ganhos. Cada um faz um jeito de uma conta. A gente acha que tem ganhos que são tais e tais, mas será que o rigor de análise econômica que nós estamos adotando é o mais adequado? Será que a gente não precisaria combinar uma forma de fazer essas contas, né? Até para valorizar o que nós estamos praticando? E uma coisa que a gente precisa é demonstrar essa resiliência. Até porque, se a gente é mais resiliente aos extremos climáticos, e se a gente é mais resiliente à praga e doença, né, isso deveria estar refletido no crédito que a gente tem a possibilidade de acessar, porque deveria ter um desconto nas taxas em função da redução do risco. Redução do risco por causa da resiliência e redução do risco também por causa da redução do custo. Quando eu tenho um custo menor,
eu tenho mais chance de pagar o dinheiro tomado. Eu fiz uma tentativa aqui. Eu não vou... se eu continuar falando do jeito, vai levar tempo demais, Eu fiz uma tentativa, isso vai ficar disponível, para tentar caracterizar como é que o agricultor lida com essa história. E aí tem uma dimensão que é individual, tem uma dimensão que é coletiva, tem uma dimensão que é do interior dessa lógica aqui de grupo, né? E tem outra coisa que é do exterior, né? Então, você vai perceber que na evolução 1, 2, 3 e 4, né, eu tenho a experiência, eu mudo o comportamento, eu crio valores e eu consigo ter influência no sistema. E aí cada um desses quadrantes tem uma descrição em cima do que a gente está vivendo, que a gente está vivenciando. Eu não vou entrar no detalhe, mas essa é a roda do engajamento. E a consequência que o engajamento tem em cada uma dessas dimensões. Próximo. Eu queria explorar um pouco e queria entrar num tema que tem sensibilidade, que é, o que é essa agricultura que vocês fazem? Ela vai ser chamada do quê? Né? A gente, quando criou o gás, falou é agricultura sustentável, né? Agora, o mercado está dizendo o seguinte, não, é regenerativo. Tá? E esses temas, tanto o sustentável como o regenerativo, são conceitos abertos. São conceitos abertos. Toda vez que tem um conceito aberto, ele tem uma vantagem e uma desvantagem, de forma simplificada. Ele tem uma vantagem porque ele é amplo, consegue penetrar em tudo, e ele tem uma desvantagem que ele passa a ser apropriado conforme a conveniência de cada um. E muitas vezes a conveniência de alguns é não mudar, é não fazer nada, é só criar um selinho lá que pum, bate e fala, agora eu sou, entendeu? Então, eu queria explicar um pouco como é que cada segmento que nós temos na agricultura está vendo isso que está acontecendo. Tá? É óbvio que a indústria de insumos convencionais está detestando, acha horroroso. Eles entendiam no início que a gente não ia ser uma ameaça. Tanto é que quando a gente discutiu e avançou com a regulamentação dos remelizadores, não teve resistência política. Mas quando a gente começou a mostrar, que você vê, o Brasil tem 55% dos agricultores, segundo a pesquisa da McKinsey, que fez com 2.000 agricultores, no Brasil agrícola quase todo, nas principais culturas, e os agricultores dizem o seguinte, 55% diz que usa bioinsumo para controle de pragas e doenças. 55%. Aí você vai olhar e dizer, mas, nossa, 55%, quanto é de biológico, de prateleira, que foi vendido? Só 3.860 toneladas, só. Essas 3.860 toneladas não dá para atender nem 5% de toda a agricultura que esses 55 produtores disseram que usa biológico para controle de praga e doença. Isso quer dizer o quê? Que o biológico que está validando e transformando o Brasil no país que mais usa biológico na agricultura é o on-farm, aquilo que é produzido pelo agricultor para consumo próprio. Essa é a verdade.
E imagina a perda de mercado que o pessoal das moléculas vão ter. E esse pessoal, e olha, esses 3.860 toneladas, 1/3 é importado. Se você falar, não, eu vou usar biológico, só que eu não gosto desse povo aí do gás, essa turma aí, eu vou comprar tudo na prateleira, tá? Ele vai gastar mais do que se fosse comprar molécula. Isso quer dizer, a indústria não quer que o biológico seja dominante no mercado. Ele quer que o Brasil continue sendo comprometido com as moléculas químicas. Essa é a verdade. Então, não precisa avançar muito para explicar como é que a indústria de insumo convencional nos vê, né? Bom, agricultores, né? A maior iniciativa que existe, até onde eu consigo enxergar, é esse grupo. A gente está fazendo um esforço de desenvolvimento de um selo que, felizmente, agora começa a ter tração e começa a ter adesão. E a gente tem a possibilidade de organizar isso de uma forma muito interessante, principalmente quando a gente encaixa um conjunto de produtores dedicados e orientados para alguma cadeia de valor que valoriza isso. E nós precisamos multiplicar experiências regionais de agricultores organizados que têm uma forma de verificação e avaliação daquilo que a gente faz para poder qualificar a nossa produção e destinar para uma cadeia de valor que reconheça e valorize isso. Isso vai ser fundamental, mesmo que sejam exemplos. Esses exemplos vão se multiplicar. Aí tem outro ator importante, que são as traders, né? que é o foco na commodity. Esse pessoal faz muitas coisas, mas, por enquanto, são coisas pontuais. A impressão, posso estar enganado, é que as traders estão tateando isso. Mas prestem atenção, todas as traders, todas, têm já um setor organizado, estruturado de regenerativo na sua estrutura. Todas. Todas essas traders contrataram consultorias, ONGs, projetos, seja lá o que for, para poder entender o que é isso. Todas. O que elas vão fazer? Não sei, né? Vão criar uma lógica própria de verificar isso? Vão adotar um sistema de certificação regenerativa dos que já existem? Também não sei, tá? Mas elas são relevantes. E tem as cadeias de valor. As cadeias de valor, principalmente as processadoras de alimento, são as que mais desejam produtos regenerativos. Essas também, todas elas, organizaram estruturas, só que elas avançaram. Quase todas elas já definiram e sistematizaram as regras que elas entendem, os critérios, os indicadores que elas entendem que são relevantes para isso. Tá? Se eles vão ficar em regras próprias ou se eles vão evoluir para um sistema de certificação, isso está em aberto. E o que está acontecendo é uma disputa para quem vai ter hegemonia para definir o que é regenerativo. Essa é a realidade. E nós temos que prestar atenção nisso. Porque na hora que vier, vem algo de cima para baixo e nós temos que engolir esse regenerativo que vai vir de fora. E muitas vezes vem besteira. Besteira, onde o cara na Suíça sentou lá e resolveu que isso era desse jeito. Entendeu? Bom. Eu gosto desse negócio, tem gente que não gosta. Então, é mapa mental, tá? Então vai ter um monte de mapa mental, não vou falar detalhe, mas vou tentar explicar o que eu acho fundamental. Essa foi uma discussão que nós tivemos ontem, do que é o manejo sustentável da fertilidade, né? Nós temos que ter fundamentos. Que fundamento a gente adota para a questão da fertilidade, né?
Ah, não, eu preciso do solúvel para a planta poder pegar o solúvel, porque a planta só pega íons, então é assim que funciona, né? Não, não é isso. A gente acredita na biologia, a gente acredita que a biologia é fundamental para aumentar a eficiência, né? A gente entende que as plantas que nós cultivamos têm uma origem em solos solos que são ricos em minerais pouco alterados. Portanto, a maioria das plantas que a gente cultiva sabe buscar nutriente nesses minerais que a gente adota como pó de rocha. Nós também adotamos num conceito que são soluções para o nosso manejo baseado na natureza, né? Então, talvez aqui tenha que botar mais fundamento, mas aqui é o mundo do fundamento. A outra coisa, e aqui não está detalhado, fertilidade. O que é fertilidade? Então a gente sempre pega uma dimensão que é do solo como o capital. O que o solo tem que ter que sejam características permanentes e que eu vou melhorando sempre? Eu estou chamando de estrutural, mas pode dar outro nome, não precisa ser estrutural não, tá? E também, não, acho que falar, não, é o de base muito vira aquela fertilização de base, não, acho que também não é de base. Se o nome estiver ruim, troca, tá? Eu tenho a fertilidade de ciclo, e eu tenho uma coisa que a gente discute pouco, explora pouco, o Adriano vai mostrar como é que ele faz esse negócio render, que é a fertilidade durante o ciclo, tá? Tem que pensar a fertilidade nessas 3 dimensões. Aí, eu vou pular para cá, que é um pouco o planejamento. Eu tenho que, em função daquelas fertilidades, definir o que eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar aqui? Né? Ah, não, eu preciso melhorar a minha CTC, né? Mas não é a CTC estável, não é a CTC que, quando põe calcário lá, CTC, não. Vamos pensar na CTC de verdade, né? Não, eu preciso melhorar a quantidade de matéria orgânica, né? Eu preciso melhorar a minha qualidade de superfície. Então, para falar, não, eu vou plantar esse ano soja e milho, e soja e milho requer isso, requer aquilo, e essa parte aí não está legal, tá? Hã? Eu falo demais, né? Então, eu vou fazer meu plano de necessidades para lidar com as 3 dimensões. Quando eu tiver meu plano de necessidade, eu falo, tá bom, como é que eu escolho os insumos e que manejo eu vou fazer? Tá? Porque no manejo tem aqui um monte de prática que ajuda na fertilidade, né? Redução de intervenção mecânica, planta de cobertura, etc. Mas os insumos voltados... Então, a primeira coisa, o insumo que eu já tenho no solo, que eu já apliquei e que está indisponível, ou está com uma disponibilidade ruim para o meu sistema. E você vai ver que isso aqui só acontece quando eu adoto um conjunto de outras práticas para isso ser disponibilizado, onde a biologia é fundamental, onde a diversidade biológica é fundamental, tá? Depois, na minha lista, lá para montar minha planilha do que é que eu vou comprar, remineralizadores e fertilizantes naturais regionais. Depois, insumos da circularidade. O que isso significa? Significa que eu vou pegar e olhar para o meu contexto e dizer que elemento do meu contexto eu posso usar. Compostagem é o melhor exemplo nesse caso, né? Mas não precisa ficar só na compostagem, tem que olhar o universo das possibilidades. Depois eu vou para o organomineral, porque aqui eu tenho solúvel, mas ele está numa condição
onde a possibilidade de a redução de aumento da eficiência é maior. Eu incluiria aqui também, por exemplo, o tratamento que seria feito para a questão de complexação, por exemplo, de fonte de nitrogênio, etc., né? E, por último, na minha planilha, é o fertilizante químico. Se eu precisar, eu vou usar, mas ele é a minha última escolha do equacionamento da fertilidade. Aí, nessa planilha, eu vou botar custo. E, com base nisso, eu vou tomar a decisão. Tá? Eu não vou conseguir falar tudo, gente. Próximo. Aqui é um modelo para bioinsumo. Tá? Próximo. Aqui é o modelo para semente. Aqui a gente tem a Raix, o pessoal da Piraí também está aqui. Nós temos um desafio enorme para essa coisa da cobertura, né? Nós precisamos aumentar a oferta, está caro demais. Nós precisamos ampliar a adoção e também o conhecimento do que é melhor para cada contexto regional, né? Nós temos um outro desafio que é muito grande, que é para as culturas comerciais de grãos. O que acontece? A semente, a base de conhecimento de semente que nós desenvolvemos, principalmente na Embrapa, ela foi apropriada pela indústria de insumo. Para quê? Para botar os eventos transgênicos que estão associados à venda de insumos. Não, mas criou uma racionalidade, porque a história do herbicida, etc. Pô, herbicida é uma coisa que nós estamos querendo nos livrar. Nós temos que lutar para nos livrar dos herbicidas, né? Então, isso não é um modelo que nos atende. Mas pior que isso, quando você vai ver a lógica do melhoramento, ela está focada em produtividade. Para alcançar testes de produtividade, o foco é intensificação no uso de insumos convencionais. É essa a história, né? Eu acho até que certas ênfases, como por exemplo, como é que uma indústria que controla a semente, né, que fez uma articulação com as sementeiras, né? Depois eu vou explicar por que isso é funcional e o que isso tem para nós como desafio. Como é que quem orienta, quem pede o melhoramento, né, e que está associado à indústria de insumo, por que o cara vai fazer um esforço para ter resistência a uma doença ou uma praga que ajuda ele a vender insumo? Quais são as perguntas desse melhoramento? É óbvio, faz sentido. Ninguém pega o portfólio e diz, não, por causa da semente, eu vou perder uma parte do portfólio. Nós precisamos de semente responsiva ao nosso manejo. E não adianta ficar esperando isso vir se a gente não agir. Nós temos que criar um caminho, e não é fácil, e é longo, mas nós temos que criar um caminho para ter semente adequada para essa agricultura. Por que é tão eficiente o sistema de evento, empresas de insumo e sementeiras? Porque eles criaram uma verificação da origem da semente, não, do que a semente tem lá, do ponto de vista do evento transgênico, coisa que é feita rapidamente com uma reação numa tirinha de papel, tá? E com isso eles montam um esquema de controle onde qualquer semente que está saindo, ele verifica se aquela semente tem o evento ou não. O fato de ele verificar esse evento obriga que o agricultor tenha que fazer o pagamento devido de royalty. E esse royalty é dividido com a sementeira
e com os obtenedores. Mas a sementeira fica com mais de 60% do dinheiro que é arrecadado com esse royalty. Isso faz com que a sementeira tenha uma garantia de que vai ganhar, que vai receber, e os obtenedores também. Eu acho o seguinte, quando a gente construir o nosso modelo de semente, nós temos que criar uma forma do agricultor pagar o direito do obtenedor. Vai ficar mais barato. Parte desse dinheiro, na minha opinião, tem que ser revertido para a gente manter e continuar o melhoramento, ou a gente não vai ter nunca uma estruturação para isso funcionar. Podemos até copiar a indústria de insumo, porque acredito que não vai faltar marcadores que permitam a gente fazer a avaliação desses materiais, né? Vamos usar a mesma coisa. Esses são recursos acessíveis. Mas sem pagamento, isso é um problema sério do agricultor. O agricultor paga um monte de conhecimento embutido em produto, mas quando tem alguém lá que resolve o problema dele e diz, isso é conhecimento e eu cobro tanto, ele acha que é caro. Ele acha que é caro. O agricultor tem que entender como é que o processo de conhecimento estabelece custos para ele e como é que um conhecimento que seja, onde o agricultor tenha protagonismo, tenha que ser reconhecido e valorizado. Isso é fundamental. Isso vale para a semente, mas vale para o resto todo, viu, gente? Ó, aqui é um negócio de emissões. Como o negócio de carbono ficou muito importante, aí aqui tem uma discussão, as formas de implementação, as dimensões, a história do medir, verificar e reportar, e quais são as nossas oportunidades que nós temos para demonstrar abatimento e captura. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Boa parte do carbono que nós conseguimos abater e capturar é fácil de ser medida. O mais difícil de medir é a dinâmica do carbono no solo, orgânico. E a gente tem que arrumar uma forma para não ficar num ciclo vicioso desse tema. Nós vamos ter que encontrar uma forma de dizer, a forma de medir, a melhor que tem é essa, nós estamos medindo, esse valor pode ser revisto e reajustado ao longo do tempo, mas eu não vou parar de ganhar do ponto de vista da questão das emissões, porque a pesquisa ainda não resolveu esse assunto. Mas disso aqui tudo, um item é o mais complicado, o resto tudo são oportunidades que a gente tem. 0 minutos. Bom, só rapidinho. Aqui tem uma discussão de gestão de conhecimento. O agricultor precisa ser protagonista no processo da pesquisa. Se ele não for protagonista, a gente vai ter cada vez mais produto de prateleira que vem de cima para baixo. Próximo. Aqui tem uma indicação de como formar recursos humanos. Nós precisamos ampliar a quantidade de pessoas formadas. Nós temos que usar todas as possibilidades que a gente dispor para formar mais gente. Seja nas fazendas modelo de experimentação, seja na universidade, seja em cursos para consultores, seja em cursos específicos temáticos, seja em cursos específicos mais estruturados, presencial, à distância. Nós temos que lançar mão de tudo que a gente puder para formar capital humano. Próximo. Desafio, capacitação, consolidação das cadeias em nível regional, engajar pesquisa nas prioridades, reconhecer o que a gente faz do ponto de vista de serviço ecossistêmico, reduzir risco e maior integração com a verticalização regional. Falta muito, né? Mas a gente sabe que
com que a gente dispõe, com que a gente já fez, né, é possível escalar as práticas sustentáveis no Brasil. Muito obrigado.